Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om. Namastê, bem-vindos ao capítulo 5 da Beleza do Gita. Nós vimos, na aula de ontem, que fundamentalmente existem somente duas sadhanas, ou dois caminhos espirituais, né? O caminho da ação e seus resultados, né? Boas ações produzem bons resultados, bons esforços espirituais produzem crescimento, elevação espiritual, mas má ações produzem o declínio espiritual. Então, o caminho da ação, que é o Karma Dharma Yoga, né, é um caminho que nos permite o melhoramento do corpo-mente. Nós já temos isso muito claro, né? Então, nós fazemos tudo o que nós fazemos em termos de ações, sejam elas físicas ou verbais, né, ou até mesmo mentais, repetições de mantras sem articulação verbal, né? Então, a gente faz todas essas ações com o objetivo de obter um resultado. E o resultado é uma experiência de melhoramento, né? Quando a gente faz um esforço deliberado, a gente quer uma experiência de melhoramento. Eu experimento a mim mesmo e ao mundo de modo mais positivo, né? De modo mais feliz, alegre, contente, etc, etc. Então, existem somente, no âmbito da tradição, né, védica, vedântica, existem somente dois caminhos, duas sadhanas, né, e elas são meios que não são alternativas. Você não pode escolher ou o caminho da ação ou o caminho da contemplação, porque ambos são, como se diz, compulsivos, né? Você precisa passar pelo Karma Yoga para chegar no Jnana Yoga, né? Mas tem muita gente que pensa, não, existe uma infinidade de caminhos, né? Inclusive o Karma Yoga, você pode, né, através do serviço, né, de caridade e outras ações boas, você pode chegar à libertação, ao autoconhecimento e à libertação. E o Jnana Yoga também, mas o Jnana Yoga é mais uma filosofia, não sei não, é melhor o Karma Yoga, né? Ou é melhor o Bhakti Yoga. O Bhakti Yoga é perfeito, você vai chegar à libertação, à liberação, ao autoconhecimento, sendo devoto, né? Um devoto de um guru que seja, de barba branca, ou um guru careca, né? Que de repente vai te libertar, né? Então, existem todos esses conceitos, né? Ou com o Passana Yoga, né? A meditação profunda, eu também vou me libertar. Então, todas essas ações, né? No primeiro que não existe um caminho específico chamado o caminho da devoção, o Bhakti Yoga, não existe Bhakti Yoga. Yoga é uma atitude fundada numa compreensão, né, de um valor a respeito de um determinado esforço espiritual, né, e eu tenho um valor tão grande que eu me dedico totalmente, eu sou devotado ao meu crescimento espiritual. E o que você faz? Eu faço um pouco de tudo, mas fundamentalmente eu faço Karma Yoga, observo o Dharma e faço Jnana Yoga, né? Então, o Jnana Yogi, ele é um devoto de quem? Do Aham Brahmasmi, desta compreensão final. Ele é um devoto de Brahman, porque ele compreendeu, ele bota fé nas declarações finais que dizem que eu, o Jivatma, em minha real natureza, sou Brahman, sou Paramatma, né? Então, eu sou um devoto de Paramatma, né? Mas antes eu era um devoto de quem? Eu era um devoto de Ishvara, porque eu estava vivendo no sistema triangular, eu, Ishvara e o mundo, né? Agora não, eu vivo no sistema eu sou Satya e o mundo e o Jiva e o Jaga são Mithya, o assim dito sistema binário, né? Então, esta libertação que todos nós buscamos só é possível através de uma determinada compreensão, e este é o caminho do conhecimento, mas o conhecimento específico, porque, como eu gosto de enfatizar, o Karma Yoga também é fundado em conhecimento. No Vedanta, quando a gente diz Jnana, 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 a gente tem que observar o contexto, né?
porque muitas vezes se refere ao conhecimento a respeito de Satya. Eu sou Satya, é o Jnana final. Eu sou a consciência, existência infinitamente não limitada, que é a única realidade. Jiva, Ishvara e Jagata são Mithya, né? Então, tudo é Mithya. E eu sou Satya, né? Então, esta compreensão requer um intelecto muito bem preparado, muito bem refinado, purificado e etc. E todo e qualquer caminho que eu tome, né, para melhorar o complexo corpo-mente, existe dentro da umbrella do Karma Yoga. Existe o caminho da ação, seja ela mental, verbal ou física, e o caminho da contemplação das declarações finais dos Upanishads, que dizem, epa, você quer melhorar o complexo corpo-mente? Tudo bem, mas esteja atento, porque ele jamais se tornará um corpo-mente perfeito. A única solução ou salvação do samsara é você transferir o seu senso de identidade para consciência, né, existência, sem cancelar a sua identidade inferior como corpo-mente, sabendo que o corpo-mente ele é extremamente limitado, inclusive limitado temporalmente, né? Então, você abandona essa identificação equivocada, eu sou o corpo-mente, assume a sua real identidade, eu sou a consciência, né? E fazendo isso, você não se importa com a condição do complexo corpo-mente. Aquela obsessão de melhorar o corpo-mente, ela passa. Mas as escrituras dizem, mas o corpo-mente precisa ser melhorado para que você possa abraçar essa transferência de identidade para com o corpo-mente, para com a consciência e existência. Então, um pouco de melhoramento precisa ser obtido. Como a gente obtém esse melhoramento? Através das todas as sadhanas que nós podemos escolher, que envolvem ações, sejam elas mentais, né, verbais ou físicas, que produzem o melhoramento do corpo-mente. Ah, não, eu gosto de fazer a sadhana de ação, mas as minhas sadhanas só produzem o declínio espiritual. Então, você precisa de associar-se com as escrituras, porque você está colocando ações que estão simplesmente amarrando você ainda mais no samsara, né? Então, você precisa da associação com as escrituras, do Karma Dharma, com o professor, de modo que você compreenda quais ações, quais esforços, quais atitudes irão realmente melhorar, porque o melhoramento é importante, mas ele precisa ser compreendido no senso de que o objetivo nosso não é o eterno, o infinito ou o melhoramento perfeito, isso não existe. Nós somos configurados por espírito e matéria. A matéria, que também é energia, né? É um aspecto da minha natureza, da nossa natureza inferior, que é limitada por natureza, né? É limitada naquilo que ela compreende, naquilo que ela conhece, naquilo que ela faz, nas suas qualidades e talentos, né? Então, preciso simplesmente trabalhar um pouco através do Karma, Dharma e Upasana para melhorar o corpo-mente, de modo que eu possa aceitar essa transferência de identidade do corpo-mente para a minha real natureza como consciência, né? Então, uma coisa não cancela a outra, existem dois caminhos, um prepara e o outro nos dá o autoconhecimento e a libertação do samsara, porque a libertação, o samsara depende da minha identidade no corpo-mente, como corpo-mente, que está tentando obter a felicidade através de suas ações e seus resultados. A felicidade jamais será encontrada, a felicidade de verdade, né, permanente, mas ainda assim as ações, né, elas precisam ser conformadas ou harmonizadas com o karma da Yoga para que possamos desenvolver uma mente mais pura, né, mais contemplativa, mais focada, né? Então, estes são os dois caminhos.
E existe muita confusão no mundo espiritual, e Shankaracharya se esforçou tanto, 1.300 anos atrás, para tentar esclarecer. Então, e ele dizia, enfaticamente, que o Karma Yoga jamais produz o autoconhecimento e a libertação, né? A devoção, né, pura e simples a um guru ou a uma divindade jamais irá produzir o autoconhecimento e a libertação, né? Mas tudo isso te levará no altar do Yana Yoga, e a partir do Yana Yoga, o Yana Yoga te levará ao autoconhecimento e à libertação. Ok? Vocês lembram? Vocês concordam? Alguém tem alguma dúvida ou alguém não concorda? Mas o Lord Krishna diz, embora existam somente 2 caminhos espirituais, né? E você não tem escolha, você precisa passar por ambos, né? Ah, mas não, eu já sou altamente purificado, porque veja o que ocorreu com o Ramana Maharaj, ele não precisou passar pelo Karma Yoga. E eu sou igualzinho ao Ramana Maharaj, não preciso de passar pelo Karma Yoga, né? Então, tudo bem, então você é uma exceção, uma regra, né? Mas Ramana também passou pelo Karma Yoga. Mas como assim, ó? Ramana passou? Sim, né? Ele passou, em nascimentos anteriores, por todas essas sadhanas que produzem o melhoramento, que produzem a purificação do complexo corpo-mente, né? Então, nós temos 2 opções a respeito do estilo de vida. E aqui o Swami Paramartana, o Krishna Guru, né? Ele condensou os 4 ashramas, os 4 estilos de vida, em 2 somente, como nós vimos bem ontem, né? Nós temos o estilo de vida do Brahmacharya, que é o período no qual nós nos educamos na escola, e depois, mais tarde, no 2º grau, depois na faculdade, né, na universidade, para nos tornarmos uma pessoa no mundo, um grihasta pessoa, né? Uma pessoa grihasta, uma pessoa do mundo, né? Então, o grihasta, que é a maioria dos casos, 99,99%, são pessoas que vivem no mundo, né? E nós temos um outro estilo de vida, que é um estilo de vida de reclusão total. Você vai para um local no qual você não tem distração nenhuma, não tem responsabilidades, e você passa o tempo todo fazendo esse esforço espiritual, trabalhando em cima das escrituras, fazendo um pouco de ações, Karma Yoga, né? E um pouco de estudos e contemplações dentro do ashram, né? Então, existem 2. Uma é recolhimento, reclusão total, e a outra é interação. Então, qual é o melhor? O que você acha, Mariné? Qual dos 2 caminhos é melhor? Esse sim nós temos que escolher. Karma Yoga e Yana Yoga a gente não escolhe. A gente precisa passar pelos 2. O primeiro vai nos levar ao nosso objetivo intermediário, que é a preparação, e o segundo vai nos levar, né, ao autoconhecimento e à libertação, né? Então, a respeito desses estilos de vida, qual seria o melhor dentro da sua compreensão, Mariné? Bom, não tem melhor, não tem nenhum dos 2. Depende de cada pessoa, né? Até poderia falar do Swadharma de cada um, posso falar isso? Sim, também é. Naturalmente. Então, não existe um estilo de vida, né? Um ashrama que seja melhor e outro que seja pior, né? Grihasta ashrama ou sannyasa ashrama, né? Depende de quê? Depende do estágio do nosso desenvolvimento, depende do nosso temperamento, depende dos nossos envolvimentos sociais, né? Existem diversas coisas. Quem que levantou a mão? Foi você, Felipe? Sim, professor, foi eu. Aproveitando assim, não ficou muito claro para mim quando o senhor falou do Bhakti Yoga, onde ele se encaixa, tanto o Bhakti, né, quanto o Upasana Yoga, onde ele se encaixa no Advaita Vedanta, ou ele realmente eles não têm assim uma prática no Advaita? Você assistiu a aula de ontem? Não, professor, não consegui Não. assistir. Eu estou fazendo aqui uma síntese da aula de ontem, rápida. Você assista sim, tá? Que isso vai ser respondido. Mas, fundamentalmente, o Bhakti, né, a devoção,
é uma qualidade que existe no coração de cada um, tanto em relação às yogas, que envolvem ação e seus resultados, como as yogas de contemplação e estudo, como a yoga puramente devocional em relação a uma divindade, entendeu? Então, em todos os casos, você precisa ser devotado a esse esforço, né? A este esforço em se elevar espiritualmente, tá? Então, o Yin Yoga é o maior devoto que existe, é o devoto de Brahman. Ele é mal compreendido, né? Porque ele não necessariamente é uma pessoa, é uma entidade sentimental, emocional, que chora de amor por Brahman, mas ele é totalmente devotado a Brahman, né? E Brahman é a natureza superior de tudo e de todos, né? Então, qual é o maior devoto? O maior devoto simplesmente é o Yin Yoga, né? Desde que ele seja um Yin Yoga vedântico, não um Yin Yoga desses caminhos diretos que apresentam fragmentos, né, do Vedanta, sem envolver Ishvara e Brahman na equação, né, no processo. Então, o Yin Yoga, ele precisa ser uma pessoa religiosa espiritual, mas a sua religiosidade encontra um amor, né, uma atração enorme pela natureza de Ishvara. Qual é a natureza de Ishvara? É Brahman, é a consciência e existência. Então, ele é devoto ao Brahman, que é a natureza. Ishvara, essas divindades, até mesmo o Criador, é Mithya também, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre isso, mas, fundamentalmente, é um Mithya bom. Você precisa compreender o Criador aparente, né, o Jiva aparente e o Jagat aparente, e saber lidar nesta ordem aparente, de modo que você possa desenvolver as qualidades para compreender, né, Brahman, que é a natureza, a única realidade desta sobreposição que ocorre dentro do âmbito de nós, a consciência e a existência de natureza infinita. Tá? Assista a aula de ontem. Perfeito, professor. Beleza. Obrigado. Então, a questão é a vida em sociedade ou a vida em reclusão. Cada um de nós tem que escolher, ou a maioria de nós não escolhe, né? Essa cultura védica está em declínio total, está sendo, né, amassada, destruída, junto com tudo aquilo que é nobre, né, que é superior neste período de Kali Yuga, no qual a materialidade, né, o materialismo, né, cresceu de tal modo, né, a destruir, né, os grandes valores religiosos e espirituais que existiam em outras épocas neste planeta, né? Então é isso. Conclusão, em relação ao estilo de vida, nós temos, sim, uma escolha, né? Mas sobre as sadhanas, né? Não temos escolhas, tá? Qual é o melhor ensino de vida, né? Não existe melhor nem pior, como nós sabemos, não existe nada neste mundo que seja absolutamente bom e nada que seja absolutamente ruim, né? Tudo é relativo, tudo é em relação ao indivíduo, né? A mente da pessoa, né? Em ambos os ashramas, uma pessoa tem que seguir karma. Foi aqui que nós paramos? Não, né? Ok, em ambos os ashramas, a pessoa tem que seguir karma e yana. Nós já vimos isso. A condição mental necessária para chegar em Yoga e para chegar ao sannyasi ashrama também deverá qualificar-se. Tanto o Karma Yoga como o sannyasi, né, deverão qualificar-se para entrar no Yin Yoga. Aqui o Swami Paramarthananda apresenta o fato de que muita gente se torna sannyasi, mas eles ficam presos no Karma Yoga, porque eles não estão qualificados realmente a entrar no Yin Yoga e, né, chegar ao seu destino final, que é autoconhecimento e moksha, né? Então, ambos os estilos de vida, né, do Grihasta e do Sannyasi, precisam passar também por Karma Yoga e depois Yin Yoga. O Krishna está dizendo isso. Qualquer um dos ashramas você precisa passar pelo Karma Yoga, e você tem que passar pelo Dharma, porque ele se referia aqui a Arjuna, que queria abandonar o Swadharma dele.
fazer aquilo que é o papel social dele como general do seu exército, né? Então, Swadharma também, né, é um outro modo de compreender o Dharma. O Dharma é uma forma de Karma Yoga, como nós sabemos, Karma e Dharma são como se diz? Interconnected, né? Qual é a palavra? Interrelacionado, interconectado. Conectado. Ou entrelaçados, né? Karma Yoga e Dharma, né? E o Dharma eu tenho que considerar o meu Dharma, o meu Swadharma pessoal, o Dharma circunstancial, no caso de Arjuna, a situação do campo dármico que estava sendo destruída pelos violadores. Portanto, a violência e o assassinato é válido. Este é um Dharma circunstancial. O Dharma pessoal é que ele era o general, ele é o general do exército e ele não pode fugir do seu Dharma pessoal. Então, ele estava lidando com Dharma pessoal, fazendo confusão. Dharma circunstancial, fazendo confusão, porque ele não estava entendendo se era dármico assassinar os violadores ou não, entendeu? E o Dharma universal, a gente tem que compreender também que, fundamentalmente, a violência é a última opção. E o Arjuna sabia disso, ele passou 13 anos em exílio tentando uma solução não violenta, né? Mas como as escrituras dizem, né? Diferentemente de algumas passagens bíblicas, né? Se o inimigo te dá um tapa na cara, dê a outra face, não. Se os caras são irreversivelmente adármicos e violentos, eles precisam ser assassinados. Isso pode chocar algumas pessoas, né? Ok. Então, existem pontos positivos e negativos em ambos os estilos de vida. Alguns de vocês podem se perguntar, Swamiji, não acho que exista algo como um ponto positivo no Grihasta. Então, alguém está dando exemplo do pessoal que está sempre lá, né, usando o Swamiji para reclamar. Não, tanto problema, agora minha sogra veio morar com a gente, meu filho casou mal e agora está cheio de karma, cheio de conflito, né? Então, as pessoas acham que Grihastha Ashrama seja uma coisa muito negativa, né? Mas a curiosidade é que 99,999% das pessoas jivas, né, escolhem o Grihastha Ashrama, né? Então, alguma coisa de positivo deve existir nessa escolha, né, Marcelo? Né? Ou então, todo mundo é tão ignorante a escolher algo absolutamente negativo, né? Se não houver nada positivo, ninguém entraria no Grihastha Ashrama, né? E o Grihastha Ashrama é fundamental. Toda a sociedade, toda a estrutura social é mantida pelos Grihastas, né? E aí até, né, o estabelecimento, o sistema, né, encoraja todo mundo a ser um Grihasta, né? Porque você precisa consumir, você precisa ser alguém, precisa de um carro mais novo, você precisa comprar isso, precisa comprar aquilo, né? Para aquecer a economia, etc., né? Então, existe essa escolha, é uma escolha de massa, né? E você precisa ver, né, que existe um ponto positivo. O ponto positivo principal, como nós sabemos, é um sentimento de segurança, né? Segurança que a associação com o mundo, uma segurança aparente que a associação com o mundo, né? O mundo nos dá. Eu me associo a pessoas que me dão um senso de segurança, eu me associo a bens patrimoniais que me dão um senso de segurança, né? Então, eu tenho as minhas divindades, né? Que eu faço os meus pujas, que também me dão um senso de segurança, né? Aí eu faço serviços à sociedade que me dão um senso, né, de segurança, de punya, de felicidade. Então, o Grihastha Ashrama é escolhido porque ele tem muita utilidade e dá um senso relativo de segurança. Como nós sabemos, a segurança é relativa porque nada disso realmente irá produzir aquela segurança que nós buscamos, né? Segurança que nós buscamos somente é possível na nossa real identidade,
como Satitananda, existência, consciência, um sem o outro, porque quando existe o outro, já existe insegurança, né? Se você não compreendeu ainda, procure um parceiro ou case para ver se você vai obter mais segurança ou vai se tornar mais inseguro. Porque você casou recentemente, Alexandre? Não? Eu pensei que você tivesse casado. Pessoas buscam no casamento mais segurança e depois, né, descobrem, meu Deus, não somente a pessoa com quem eu casei não tinha segurança para me passar, ela é mais insegura do que eu, ele é mais inseguro do que eu, né? Agora, o pouca da segurança que eu tinha está sendo esvaziada porque está indo para o outro, né? E, ao mesmo tempo, né, eu tenho medo que essa pessoa que não tem segurança, mas eu me tornei familiarizado, ela vá embora, aí eu vou ficar em apuros ainda maior, né? Então, as pessoas entram buscando a segurança no Grihasta, né? Ah, sim, trabalho, profissão, dinheiro, família, até família, né? Dá um senso de segurança. Quantos filhos você tem nos velhos tempos na Índia? Ah, quanto mais filhos vocês têm, mais segurança, porque os filhos vão trabalhar para manter a família, principalmente a velhice, né? Dos pais, né? Então, tudo isso, né? Seguro de vida, dinheiro no banco, né? Nada disso dá segurança, principalmente nos dias de hoje, né? Que tudo isso vai desaparecer muito provavelmente com o governo único, né? Então, o Grihasta Ashram tem muitos suportes, tem muitos apoios que dá segurança para ele. Entretanto, qual é o ponto negativo, né? Muita responsabilidade. E eu diria não somente muita responsabilidade, mas você se torna dependente daquelas coisas, pessoas, ou objetos ou situações que te passam um senso relativo de segurança. Então, você tem muita responsabilidade para manter essa pseudo-segurança e, ao mesmo tempo, você estabelece uma dependência de tudo aquilo, dos seus bens, dos outros, né, dos filhos, do parceiro, né? Então, você acaba numa situação mais difícil ainda, né? Portanto, a segurança, ela tem o seu ponto negativo, né? É o ponto negativo do Grihasta, e a responsabilidade e o apego e dependência são os pontos negativos. Esta responsabilidade, ela também é permeada por um sentimento de ansiedade e preocupação sempre sobre o que vai acontecer amanhã, né? Será que eu vou perder o meu patrimônio? Será que o governo vai confiscar o meu dinheiro no banco, né? Será que meu filho vai, né, fazer uma bobagem e depois, né, eu vou ter que pagar o pato da história, né? Então, tudo isso, né, passa pela mente insegura do Grihasta. E o Sannyasa, ele fala, não existe realmente valor ou não existe realmente segurança neste mundo, eu vou buscar a segurança na compreensão como sugerida pelos Upanishads, né? Aí ele entra no Grihasta. Quando ele entra no Grihasta, no Sannyasa Ashram, quando ele entra lá, se ele não tiver muito maduro, né, ele vai ficar pensando em toda essa segurança relativa. Ele vai querer, se eu tivesse ficado fora, eu poderia desenvolver uma profissão, obter uma esposa, ter filhos, eu estaria mais feliz, porque aqui, né, aqui eu estou sofrendo muito. Sofrendo muito por quê? Não é que o Sannyasa Ashrama seja ruim, é porque não é para mim. Precisa estar muito, 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 né? Muito preparado, muito crescido, né? Então, é este o ponto. Mas tem uma vantagem monstruosa, o Sannyasa Ashrama, né? O Sannyasa Ashrama, você não tem responsabilidade nenhuma. Imagina, né?
Você não precisa pagar IPTU, não precisa pagar aluguel, não precisa pagar contas, não precisa preocupar, né, com os filhos que devem ser criados, como no caso do Felipe e família, né? Você não tem nenhuma preocupação. Então, parece um paraíso, desde que o indivíduo seja muito maduro, né? Senão, vai sofrer muito. Você vive de doações, né? Ou assim chamado como é que é o nome? Bhiksha, né? Bhiksha, o Asha vai prover tudo, né? As pessoas dão doações, o comércio, os comerciantes, os empresários, o governo dá doações, é parte da cultura, eles valorizam os sannyasis, né? Então você vai lá e, ó, de boa, né? Mas, por outro lado, este sannyasi sente dentro dele que ele não tem segurança. Por quê? Porque ele abandonou tudo e agora ele está no ashram. E se ele está inseguro dentro, ele vai pensar que o ashram é a minha segurança, entendeu? Mas se o ashram fechar, e se as doações pararem de chegar até o ashram, então esta segurança a gente tem que desenvolver dentro, interiormente, né? Porque nem o ashram nem o mundo vão poder oferecer a segurança que a gente quer. Ambas as seguranças são relativas, né? Mas a falta de responsabilidade é um fato no estilo de vida do sannyasa ashrama, né? Ele simplesmente não tem nenhuma responsabilidade. Ele só precisa fazer, né, o seu trabalho espiritual. Então, o Krishna está querendo dizer que a gente não precisa ficar muito, né, preocupado se eu escolhi bem o meu ashrama. Aceite o ashrama que você se encontra. Se você se encontra como grihasta, aceite-o, né? Mas se você se encontra como um grihasta, como o Marcelo, né? E aí dentro dele ele sente que ele está pronto para o sannyasa ashrama, né? Aí quando eu penso nisso eu fico nervoso, porque se eu perder o Marcelo, né? Aí eu tô, né? Imagina se o Marcelo amanhã diz assim, não, agora eu quero mudar o meu ashrama, né? Eu me tornei tão contemplativo que eu não quero mais nenhuma distração. Até esse Vedanta Brasil se tornou uma distração para mim. Eu quero ir para o ashram do Dayananda e ficar focado, livre de qualquer distração. Não, o que eu quero dizer é que aceite o ashrama que você se encontra, né? Sabendo que tudo é possível. Se você realmente, interiormente, não sente que este é o movimento, porque você está tão maduro, você tem tão certeza que a única segurança absoluta encontramos na Compasmi, e se você acredita que o ingresso no ashram possa acelerar, né, este processo, principalmente para um como o Marcelo, que já não tem cabelo. Sem cabelo, né, a penetração dos conhecimentos entra mais rápido, né? Então, né, isso também é possível. Passar de um ashrama para o outro também é possível, desde que seja grihasta para sannyasa ashrama. Mas sannyasa ashrama, uma vez que o Marcelo entrou lá, não tem mais volta, hein, Marcelo? Pense bem antes de deixar o Vedanta Brasil. Você também estava pensando, né, Felipe, família, de ir embora para o ashram? As obrigações aqui ainda, como provedor de família, pesado. Hum. Contudo, Arjuna quer mais clareza sobre esse tema. Ele quer perguntar sobre o estilo de vida, porque ele estava lá no campo de batalha e totalmente convencido que ele deveria ser um sannyasi, que ele estava no lugar errado, que ele não deveria estar ali como general do exército. Alguma coisa está errada aqui. Quero sair de fininho, né, e ir para a floresta para me tornar
um sannyasa, né? Ele quer saber sobre isso. E as decisões são sempre difíceis, né? A vida nos conduz, a maioria das decisões nossas são subconscientes ou inconscientes, mas sempre que a gente é chamado a tomar uma decisão, eu tenho um dinheirinho no banco, o que eu faço com ele? Eu deixo ele lá, ou eu compro um imóvel, ou invisto num investimento com o banco, o que eu faço, né, com esse dinheirinho? Então, qualquer decisão é criar uma certa estresse mental, né? Por quê? Porque ninguém tem garantia que essa decisão seja a melhor, né? Então, você toma uma decisão e nunca mais olha para trás. Por quê? Ninguém tem a bola de cristal, né? Então, você toma uma decisão e diz, tudo bem, tomei a decisão, já não olho mais para trás, né? Então, as pessoas ficam lá sempre, né? Os swamis, os gurus, lá na Índia, né? Os swamijis, eles estão sempre em contato com os estudantes deles e o pessoal está sempre em dificuldade a respeito de tomar decisões. E os swamijis, eles são mais tipo psicólogos das famílias, né? As pessoas chamam ele no cantinho, Swamiji, estou com esse problema, me dá uma bênção, me dá isso, me dá aquilo, me diga o que eu tenho que fazer. Qual é a escolha aqui, qual é a decisão, né? Então, as pessoas ficam em dificuldade a respeito dessas escolhas, né? Mas Ishwara nos coloca aqui, coloca alguns como sannyasa ali, é melhor a gente compreender, né? Confiar neste movimento, que não seja um problema mais essa decisão, será que eu permaneço como grihasta ou eu passo para o outro lado como um sannyasa, né? E o Swamiji sofre tudo isso porque, no final, as pessoas ficam sempre fazendo perguntas ao Swamiji. Não queremos tomar decisões porque não queremos enfrentar a responsabilidade a respeito dos resultados dessas decisões. E a gente não quer, aqui um pedaço, né, um pedaço de psicologia muito boa, a gente não gosta de tomar decisões, por quê? A gente teme que se o resultado for negativo, entendeu? Eu vou ficar para baixo, vou me sentir culpado, vou me sentir, né, responsável negativamente, né, inadequado, como eu fiz um erro desse. Então, a gente não quer fazer decisões porque a gente não quer a responsabilidade sobre as consequências de nossas decisões. É isso porque a gente não tem aquela força mental, emocional, psicológica que o Swamiji frequentemente apresenta como fruto, né, desta sabedoria, seja ela sabedoria final, sabedoria intermediária a respeito de Mithya, né, e o relacionamento entre Jiva, Ishvara e Jagata. Então, as pessoas não têm essa força capaz de tomar uma decisão e assumir as consequências sem nenhum senso de culpa, sem nenhum senso de erro, né? Elas não têm essa força mental que permita elas fazer isso. A Juna também enfrenta esse mesmo problema. A Juna, que parecia ser uma pessoa extremamente forte, porque ele era adorado como um grande guerreiro, né? Ele se revelou como uma pessoa fraca, muito fraca, mentalmente, psicologicamente, ao ponto de não saber se ele deveria entrar naquela guerra ou não, né? Então ele ficou parado lá, sem querer tomar a decisão. E algumas vezes ele perguntou abertamente para o Lord Krishna, por favor, me diga o que eu devo fazer, né? E o guru jamais diz ao discípulo o que ele deve fazer. Diga-me apenas o que devo fazer, né? Você pode ver isso no capítulo 4. E Krishna explica para Arjuna, no capítulo 5, dizendo que todos os dois estilos de vida, né, são bons. Mas você está aqui porque você é extremamente rajásico. Você, em sua natureza, é um grihasta,
E você, em seu Swadharma, você precisa exercer esse papel de general. Portanto, seja um Karma Yoga e inicie essa guerra o quanto antes, né? Por isso que Krishna está elaborando tanto a respeito do Grihastra Yani e do Ashram, do Sannyasa Ashrama, né? Pensa a gente imaginar que o Arjuna parecia uma pessoa tão forte, chega ali, né, começa a vacilar, fazendo todo tipo de confusão. Por quê? Apego, né? Apego, fraqueza, sentimentalismo, né? E aqui o Swamiji apresenta um outro verso que deve ser do Gita, que dizendo, o verso 20 do capítulo 4, permanecendo sempre satisfeito e independente, renunciando ao apego às ações e seus resultados, o Yani nunca realiza nenhuma ação, embora esteja sempre muito engajado na ação, né? Então, ele jamais tem problema a respeito de decidir e agir, né? Por quê? Porque ele se garante no sentido que ele sabe que ele vai lidar com os resultados, sejam qual forem, né? Ele continua apegado, engajado nas ações, mas jamais identificados como o ator e o desfrutador. E ele é pronto para receber qualquer resultados de acordo com os desígnios do Criador, né? Tendo renunciado a todas as posses, tendo restringido a mente e o corpo, né, o Yani é livre de desejos, envolvendo-se minimamente em atividade necessária para a manutenção do corpo. Sem apego, ele não incorre em autoignorância, ele não incorre no pecado. O pecado é você simplesmente, né, agir e pensar de tal modo que reforça essa autoignorância cósmica, né? Mas o Yani ele passou pelo processo de renunciar à identidade como fazedor, ele disciplinou e regulou o corpo e a mente, ele permanece livre dos desejos vinculantes e adármicos e confusos e ignorantes, eles mantêm uma mínima atividade necessária para a manutenção do corpo, para evitar sobrecarga, né? Portanto, eles permanecem livres, e não incorrem em pecado. Mas isso tudo é relativo também, né? Porque a gente tem que lembrar um Yani muito conhecido por alguns de nós, né? Conhecido por alguns de nós, que foi o Shimayananda, que permanecia enganjado 18 horas por dia em ações, trabalhos, né? Então, tudo isso precisa ser considerado, né? E ele continua crescendo. Isso se refere ao indivíduo neste processo, Shravana Nididhyasana, que, inevitavelmente, o indivíduo ele precisa, né, mudar por questões óbvias, lógicas, né? Então, a conclusão, né, para fechar esse primeiro satsang, é que a gente precisa ter objetivos que não sejam contraditórios, né? Então, você ajustar o seu estilo de vida, mesmo como grihasta, é uma necessidade, né? Você não pode permanecer no corre, 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 corre e ter, né, a esperança de que alguma coisa que requer muita dedicação, muita contemplação, muito estudo e uma mente mais satívica possa cair do céu assim, né? Por milagre. Não. É inevitável que a gente precise fazer, né, uma revisão do nosso estilo de vida para criar espaço. E aqui se refere a isso, né? Você diminui as suas atividades, mantendo elas mais a nível de manutenção do corpo, né? Então, era isso que eu queria dizer, é inevitável, né? Quase todo mundo passa por isso. Quando você fica mais maduro e esse desejo cresce, você quer apostar mais nesta resolução final, nesta solução final. E você começa a arriscar mais, vai viver uma vida mais simples, né? Ah, mas aí eu não vou ter que, né,
vou ter que vender a casa, vender o carro, né? Isso e aquilo, porque, né, esse emprego está me custando 60 horas de trabalho. Sim, naturalmente. Agora você encontrou algo que é muito mais valioso do que essa casa e esse emprego que te custa 60 horas de trabalho por semana. É uma questão de compreensão do que é realmente valioso na vida. Aí não significa nem um sacrifício, mas significa uma decisão consciente e inteligente, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê.